Salmo 103, versículos 7 a 14. A palavra diz: fez notórios os teus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderás perpetualmente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade com os que o temem. Aleluia! O tema de hoje: Pai compassivo. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de amor e ânimo para as nossas vidas. A minha recomendação para você que está conectado agora: tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Se você não está conectado, não tem problema. Assim que puder, volte o áudio, volte o vídeo, ouça novamente e faça suas respectivas anotações. Pai compassivo. Preste atenção. Deus não é entidade abstrata, mas uma pessoa real que se revela de modo real na história. Um pai compassivo que fez notórios os seus caminhos a Moisés e mostrou os seus feitos aos filhos de Jacó. Pessoas físicas, históricas, conforme versículo 7. Nos versículos seguintes, por meio de teofanias, Davi exalta os atributos de Jeová: compassivo, misericordioso, constante e justo. Ele conhece toda a estrutura física, emocional e espiritual e sabe que fomos feitos da argila, que somos seres frágeis. Por isso, ele afasta de nós as nossas transgressões. O cerne do Salmo se encontra no versículo 11, que é o destaque do dia de hoje. É grande a sua benignidade para com os que o temem. A figura usada para expressar a grandeza da benignidade do Senhor é de uma ofuscante beleza poética, assim como o céu está elevado acima da terra. É sublime, e os céus, imensurável o seu amor para conosco, o amor que une marido e mulher, que vincula pais, filhos e irmãos entre si. É o sentimento que deve dominar todos os relacionamentos dentro da família que teme a Deus. É a experiência moral e espiritual que deve cimentar a unidade do lar cristão. Pai compassivo. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Um pai compassivo. Senhor, executa a retidão e a justiça. Aqui podemos ver que Davi descreveu a grandeza de Deus em sua obra para o indivíduo e, ao mesmo, retidão e justiça às sociedades. Ele deu a conhecer seus caminhos. É frisado uma grandeza de Deus, que a sua autorrevelação tornando conhecidos seus caminhos e atos no mundo. Continuando, o Senhor é misericordioso e misericordioso. Aqui, Davi escreveu a retidão e a justiça de Deus. Dessa forma, frisando a sua misericórdia e graça abundante em misericórdia, Davi também fala como o Senhor é bastante misericordioso com os seus filhos. Continuando, no texto diz: ele não tratou conosco de acordo com os nossos pecados. Aqui é retratado todo o seu poder de misericórdia, onde Davi sabia que seus pecados e de outras pessoas mereciam maior julgamento ou disciplina do que eles receberam. Continuando, a grandeza do misericordioso perdão de Deus. Pois assim como os céus estão acima da terra, o salmista aqui frisa uma passagem da misericórdia dita no versículo 8, mostrando que a distância da terra aos céus mede a grandeza de sua misericórdia para com aqueles que o temem. Até porque, às vezes, você imaginar a misericórdia de Deus como algo pouco
mas não tem uma dimensão certa de qual grande ela é. Quanto ao leste e do oeste, primeiramente, não saibamos se Davi conhecia as dimensões da terra, mas o Espírito Santo que escreveu, sim. Por seguinte, nesse trecho, um teólogo, Charles Haddon, retrata como Deus nos ama e nos amará para sempre. Ele nos ama infinitamente e não poderia nos amar mais do que se nunca tivéssemos caído. E continuando abençoando a Deus que mostra grande simpatia. Compreensão dos versículos 13 a 14. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Aqui você pode ver que Davi prossegue descrevendo a abundante misericórdia e bondade de Deus, assim trazendo na realidade como um pai cuida e até se compadece dos seus filhos. O Senhor também se compadece para aqueles que o temem. Compadecer, sentir compaixão, de conceder-se, pois ele conhece a nossa estrutura. Sim, o salmista, o rei Davi, confirma o quanto Deus tem conhecimento e compreensão do nosso corpo, compreendendo nossa fraqueza e impermanência inerente, nos ajudando sempre. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, o Senhor é misericordioso e gracioso. Uma referência em Êxodo 24, versículo 6. Lento para a raiva, não punindo os pecadores rapidamente, mas esperando pacientemente pelo arrependimento deles. Ele nem sempre repreende ou discute por seus julgamentos com os pecadores, mas está pronto para se reconciliar com eles, a saber, sobre o arrependimento deles, como é manifestado em inúmeros textos e em todo o escopo e design das estruturas. Ele também não guardará sua raiva para sempre. A palavra raiva, embora não no original, é necessariamente entendida aqui, como também é Jeremias 3, versículo 5, e em muitos outros lugares. Ele não nos tratou depois de nossos pecados. Ele nos castigou menos do que nossas iniquidades mereciam. E eu finalizo trazendo esta reflexão sobre os versículos 11 e 12, que vai de encontro ao tema de hoje, Pai compassivo. O inimigo ainda consegue enganar muitas pessoas com o seu discurso de acusação. Ele lança um peso tão grande sobre elas por causa dos seus erros que elas se sentem impedidas de prosseguir sua caminhada com Deus de forma livre. No entanto, a obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário foi completa e isso inclui o perdão total dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus não mede o nosso valor e nem nos ama mais ou menos pela nossa quantidade de acertos e qualidades. Quando éramos culpados, Jesus decidiu tomar o nosso lugar na crucificação e Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas destruiu o domínio do pecado sobre nós, nos dando a chance de voltar a ter a natureza do próprio Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você permite que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida, Ele apaga os seus erros e te torna justo. Você passa a ser justiça de Deus, como diz esta passagem. Ele afasta para bem longe as suas transgressões. Cometemos pecados porque ainda estamos em um corpo carnal, mas aquele que é de Deus não vive mais na prática do pecado. Jesus não veio para te condenar, mas sim para te salvar. Portanto, não caia na armadilha da culpa. Arrependa-se dos seus erros e viva o perdão pleno do Pai. Coloque seu foco em buscar a Deus e em ser mais semelhante a Jesus dia após dia. À medida que você se envolve com Deus, a sua mentalidade é transformada e os seus pecados vão ficando cada vez mais espaçados. Por isso, jamais pare a sua vida quando o inimigo tentar te condenar. Você é livre para prosseguir sua vida com alegria. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje somos santos e justiça de Deus.
Eu rejeito toda acusação na minha mente porque fui feito nova criatura e não tenho mais o peso do pecado sobre mim, Pai. Por isso, Senhor, eu declaro que sou livre para te adorar e te servir com alegria. Senhor, ó Deus, damos-te graças porque tu nos ama e revelaste o teu incomensurável amor por meio do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.